coisas mais mundanas aí Quero ver falar, como que a quero falar do coisa mundo em existe, si, vamos lá. lida com isso, né? Vocês acham que o mundo, ele é feliz? O mundo é bom? Ah. Ele é feliz em ser bom, ele é bom. Vamos lá. Ele é uma decorrência precisa de toda a conjuntura dos pensamentos daqueles que habitam o mundo. Entendi? É um inconsciente coletivo ali. Isso. Nada acontece ao acaso, entendeu? O acaso não existe. Tudo tem uma razão para estar acontecendo. Tem as frequências, quando eu estava falando de frequências, todos os pensamentos, quando eles se juntam, se encontram, tem uma mente coletiva que gera um resultado. Então nada está acontecendo por acaso. Nenhum automóvel passa naquela rua por acaso e bate naquele outro carro por acaso. Aquele outro carro não estava passando lá na mesma hora por acaso. Não existe acaso. Você não encontra ninguém ao acaso. O acaso não existe, então. O acaso não existe. Então para vocês o que tem que acontecer, acontece. O destino está traçado. Não é isso. Pelo contrário. Assim, tudo que as pessoas pensam naquele exato momento reflete os encontros naquele exato momento e os desencontros naquele exato momento, tá? É que é um reflexo, não dá para falar que é bom ou ruim. É o que aconteceu devido aos sistemas tipo de crenças envolvidos. Sim. Eu pego um negócio aqui, solto aqui, ele cai aqui na mesa, né? Fala assim, foi bom ou foi ruim? Não sei. Foi só o que tinha que acontecer. No momento que eu soltei, caiu. Entendeu? Quando eu solto, tem uma força que atrai aqui. Mas teve a sua ação, Se ele vontade de soltar. Oi? Teve a sua vontade de soltar, a sua vontade de pegar o objeto. Sim. Por isso que cair foi uma consequência, né? Foi uma decorrência. Então, tudo que as pessoas pensam, tudo que elas decidem, tudo que elas acreditam, geram forças, geram energias que vão fazendo com que os cenários se montem de uma forma específica, ok? Então nada acontece ao acaso. Então, ao invés de a gente julgar uma cena, é uma excelente oportunidade para entender por que é que aquilo está acontecendo. Quais foram os fatores, as premissas envolvidas nisso e que deram esse resultado. E se a gente, o que é que a gente pode aprender com esse resultado para que a gente possa melhorar a nossa forma de pensar, as nossas crenças, melhorar tudo isso, para que, se a gente for alcançando, aprendendo com todas as ocorrências, aprendendo a ver as coisas de uma maneira mais realista, mais verdadeira, a gente naturalmente vai constituir uma outra visão de mundo e uma outra convivência dentro do mundo, uma outra perspectiva de relacionamentos, um outro mundo, uma outra forma de olhar para todas as coisas. Ok? Deu para entender? Então a gente não faz julgamento sobre as coisas. O mundo é bom? O mundo é ruim? A gente não julga. A gente entende que as ocorrências acontecem por conta da população, daquele momento, daquele local. Aí nesse ponto fica confuso um pouco para mim. Aí eu vou pedir explicação. Vai lá. E eu vou exemplificar, vou dar um exemplo também, para facilitar até. Uma mãe, ela uma moça engravida, e o pai da criança resolve sumir, e ela deixa então, ela tem que sobreviver, ela deixa então o filho dela, filha, de uns 3, 4 anos na casa da vizinha. E essa vizinha tem um marido que tem alguns problemas com alcoolismo, enfim, talvez alguma coisa do tipo, e ele acaba abusando dessa criança de 3, 4 anos. Como a gente pode dizer que o mundo é bom diante de uma situação dessa? Eu não falei que o mundo é bom. Não, mas eu tô falando, como a gente pode não julgar uma situação difícil, dessa? É bem como difícil. Que a Coexiste trabalha pra gente aprender a não julgar uma situação tão bárbara dessa? E olha, inclusive eu como terapeuta, eu posso falar que eu já atendi muitas pessoas que têm históricos diversos, né? Em que parecido com não esse, né, mas assim que eu dei exemplo do mesmo, isso, porque parece tudo muito aleatório, entendeu?
Parece que é tudo muito aleatório. E se é aleatório, nós não temos saída. A gente não tem saída. Mas existe crenças e conceitos e valores que colocaram as pessoas em cada situação. Então, o que nós fazemos é fortalecer a pessoa para que ela não passe mais por essas situações. Independente dos motivos pelos quais ela caiu ali, entende? Todo mundo precisa de tratamento. Tentativa de recuperação. Todos precisam de tratamento, de terapia mesmo. O cara precisa de terapia, o bebê precisa de terapia, a mãe precisa de terapia, a vizinha precisa de terapia. Entende? Assim, ó, todos precisam ser ajudados. Sim. Né? Todos. E eu sei que existe esses conceitos de bom e ruim, de culpa, certo? Mas como a gente pensa na solução efetiva, simplesmente culpar, eu acho que as medidas têm que ser tomadas. Eu já peguei criança nessa situação e acionei o conselho tutelar imediatamente. Entende? Sim. Né? Tipo, as medidas têm que ser tomadas. Claro. Mas, para que essa pessoa saia dessa situação de desconforto, ela precisa entender, e não, se for um bebê de 3 meses, isso não vai acontecer. De 3 anos. Também não, mas já dá para conversar. Mas já dá para conversar, já dá para fortalecer o autoconceito. Já dá para fortalecer coisas. Mas a intenção é fazer com que essa pessoa tire da mente as coisas que a colocaram nessa cena, já que tudo é frequencial. Tudo é vibração. Então, por exemplo, eu já atendi mulheres que sofriam violência doméstica, aí separa, né? Porque separa, casa com outro de novo. E apanha, separa, casa com outro de novo. Eu falo, nossa, mas é a terceira pessoa que você apanha. Tem tanta gente no mundo, você vai escolher essa pessoa. Por que você está se atraindo? Porque você sente atração por essas pessoas. E aí a pessoa começa a entender coisas sobre ela. E se ela não resolver isso, ela vai ficar caindo na mesma situação. E de novo, gente, eu não estou falando sobre culpa. A gente não enxerga culpados. Então você é culpado? Então você é culpado? Então o outro é culpado? Então o pai é culpado porque ele foi embora? A mãe é culpada? Ou o vizinho é culpado? O bebê é culpado? Não. Não, se a gente ficar olhando para culpas, o nosso sistema vai ficar o mesmo. É que o primeiro passo... Não é culpa, é compreender. Acho que o primeiro... Então, o primeiro passo acho que é extirpar a culpa. O culpado, na verdade. Eu acho que tem que extirpar a educação que gerou esse cara agir assim. Mas ele já tá assim. Você entende? Eu acho que se ele trabalhasse na base, talvez, como eu sempre falo, isso não teria acontecido. Nesse caso, que o cara já está dessa maneira, eu já não vejo, não sei, vocês podem falar melhor, que vocês trabalham com isso. Eu não vejo uma recuperação para ele perante a sociedade, né? O que eu vejo pra ele é que talvez em uma outra encarnação ele possa vir melhor. Que dessa ele não passaria. Depois que fizesse. Se fosse comigo, não passaria. Eu acho que depende do nível de isolamento mental que essa pessoa tá. Se ela estiver num nível de autocentramento e fechamento, que ela não consiga olhar pra fora e perceber o que aconteceu, entende assim? Sim. Ela precisa se abrir e olhar para o outro. Existem os reincidentes. Sim. Né? Sempre. Então, mas é sobre isso que eu tô falando. É sobre isso. Mas como é que resolve essa história? Como é que se recupera uma mente desse jeito? É isso que eu quero Será entender. que não tem recuperação? Existe entendeu? essa recuperação? Tem. Sim. Tem. A recuperação existe. Agora, a dificuldade ou a facilidade de fazer isso não é simples. Não é simples. E nem sempre a pessoa quer. Exatamente. Se a pessoa não quer... Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Né? Agora, a gente não pode... Não dá pra impor, a gente não pode desistir de ninguém que tenha vindo de Deus. Entende? Eu entendo o que você diz, mas eu não compreendo. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu tenho um entendimento do que você está falando. Todas as pessoas têm uma vida que vem de Deus. Só que a pessoa está num nível de falta de consciência das coisas. Está num nível muito complicado. Está muito perdida. Ela está muito perdida mesmo. Então,
é difícil de recuperar? Pode ser difícil. Pode ser que a pessoa morra sem essa recuperação. Tá. Então, mas é que... Entendeu? O problema é justamente a reincidência que a gente falou. Sim. Aí você tem que tomar as providências para que Isso não ocorra. porque Assim, ó, isso não ocorra. independente Porque- das terapias e do que tem que ser feito, existe um protocolo médico, jurídico, Existe. que tem que acontecer. E dentro do né? país a gente tem nossas legislações. Isso, né? Ok. A gente sempre fala para os nossos alunos, porque às vezes as pessoas falam, nossa, o fulano tá com uma doença X, sei lá, ele precisa corrigir a mente dele e tal. Eu falo, não, pera, calma, vai pro médico, entende? É médico, primeiro um diagnóstico, nananã, e faz o tratamento. Em paralelo, a gente vai entender o que tem na sua mente que gerou essa fisiologia. Né? Porque nós já sabemos que corpo é reflexo de fisiologia também. Mas uma coisa não anula a outra. Entende? A gente sempre... médico, vai pro médico. Vai pro médico. E as pessoas, elas estão envolvidas... Essa conjuntura que a pessoa está envolvida inclui todos os aspectos da cultura, sociais, etc. Então... Porque é uma cultura que gerou esse cara, sim. sabe? Então, Entendeu? só que esses protocolos estão dentro da situação dele também. Então, se ele está dentro dessa situação e está fazendo isso, ele está também se sujeitando a esses protocolos, e esses protocolos vão acontecer juridicamente, vão acontecer, tudo isso. Só que a única coisa que nós estamos falando é que não precisa abandonar a possibilidade de recuperação de uma outra pessoa. É só isso. Vale a pena, independente dos protocolos jurídicos, vale a pena tratar, sempre vale. Porque se a gente quer uma sociedade curada, nós temos que curar as pessoas. E curar as pessoas significa curar o que elas pensam, entende? Isso é uma questão bem profunda, E- viu, que e- vocês e é estão muito perguntando. complexo. É É muito muito profundo, complexo. muito complexo. Até porque o neném não nasce zerado, como a gente tá falando. Né? Assim como você falou, uma outra encarnação. Uma outra entende? encarnação Porque essa persona que morreu, vamos dizer assim, pro né? real. No momento que deixou o corpo, essa persona, ela continua em atividade. Consciencial. Então, assim, tudo que ela pensa hoje, ela vai ela vai projetar um outro corpo com as mesmas crenças. Então, os valores que aquela pessoa tinha na encarnação anterior, ele vai carregar. reverberar. É o que vai fazer nascer com essa mãe, com esse pai, ir para essa vizinha. Então, entende? mas Assim? aí, Anny, olha E só. aí, a coisa é muito profunda. É profundo, É muito profunda. Principalmente falando de expondo encarnação. Por isso que não dá pra julgar. Se o cara mas aí que tá. Se ele for. Na minha. Isso novamente, como eu falei da opinião de vocês em relação a divindades, enfim. Vem minha opinião sobre esse ponto também. Se por um acaso o cara tem esse tipo de comportamento, e como eu disse, ele vai para uma outra encarnação, né? E ele vai carregar, vai reverberar. O abusador. E vai reverberar numa outra encarnação dele isso também. Vamos supor, para ele continuar nisso daí, porque ele não foi curado. Eu sinto em dizer, ele vai passar 800 encarnações tentando se curar, então, porque cada vez que ele levantar um dedo era pescoço no chão. Porque não dá, a sociedade, eu não consigo aceitar como sociedade algumas coisas. E eu entendo que isso também vem de filosofia, eu digo, de maneira que você enxerga a vida. E eu queria entender como não julgar. Isso que eu queria entender. Como não fazer julgamento. Porque pra mim ele já é pré-estabelecido. Entendi. Deixa eu falar uma coisa assim, ó. O que significa não julgar? Sabe que na verdade o que é não julgar? É falar assim, ao invés de eu chutar quando eu não estou entendendo a situação, porque eu olho para uma situação, mas como é que essa pessoa pode fazer um negócio desse? Eu não estou entendendo. Eu jamais faria isso. Eu não estou entendendo como é que acontece isso e tal. Então, não entender significa não estar habilitado para dizer o que é. Entendeu? Eu não sei exatamente qual é a profundidade disso, entendeu? Se você perguntar para um psiquiatra, ele vai ter um pensamento diferente, talvez do juiz ou do parente da criança. O psiquiatra, ele vai olhar e falar assim, não, esse cara tem uma doença, etc, qualquer coisa. Cada pessoa vai olhar a coisa de uma maneira. O fato é que se a gente quer resolver,
essa pessoa precisa mudar o que ela pensa. Ela vai ter que ter uma mudança nela para ela não ser reincidente. É que Então, qual seria a solução? O que seria não julgar? Seria tentar achar a solução efetiva para que isso não voltasse a acontecer. Então, a gente tem um sonho de que isso dia não aconteça nesse planeta. Eu sei que é utópico. Sim, é utópico, mas eu Entende? imagino que vocês devem ter, mesmo dentro dessa utopia, uma projeção de que isso talvez deixe de... A gente vive de uma maneira diferente É meu em tanto sonho. tempo. É meu sonho. Não dá Assim, pra ó, saber. não, em tempos de tempo, não. É. A gente só tem a esperança.